E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos para a videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje estaremos Ciências sétimo ano, ok? Onde vamos continuar a parte 2 do capítulo Diversidade da Vida Microscópica. A habilidade desse conteúdo é a 09. Os assuntos abordados hoje serão bactérias, há bactérias que causam doenças e reprodução das bactérias. Esse conteúdo você encontra no capítulo 3 do seu livro didático, nas páginas 63 e 64, ok? Então, vamos aí para estas páginas conferir o conteúdo. Tópico 3, bactérias. As bactérias são organismos mais simples conhecidos, certo? São unicelulares procariontes, ok? Então são formados por uma única célula e não possuem o revestimento e a divisão do seu núcleo, ok? Então nós temos os eucariontes, possuem núcleo definido, e os procariontes que não possuem, ok? E existem centenas de espécies diferentes já identificadas. Os biólogos as incluem no domínio bactéria, ok? Nós tínhamos aí os protozoários, protozoa, né? E aí a bactéria no domínio, ou seja, no reino bacteria, ok? As bactérias com formato de esferas, ou seja, nós temos variações também até na forma delas, ok? Então nós temos que existem bactérias em forma de esferas, são os denominados cocos, certo? Em forma de bastonetes, certo? Essas formazinhas aqui são os bacilos. Nós temos também em forma de espiral, são os espirilos, e em forma de vírgula, ok? São as bactérias vibrião. Algumas se agrupam formando cachos ou sequências, como se fossem colares de contas, ou seja, se reúnem formando um cacho, né, ou colares, ok? Parecido com isso. A maioria das bactérias é heterotrófica, ou seja, não produzem o seu alimento, depende de alimento produzido por outros organismos, ou seja, autótrofos, certos? Eles produzem o seu próprio alimento. Os heterotróficos não, ok? Tem que buscar o seu alimento. Muitas delas podem ser encontradas nos solos férteis, aonde atuam como decompositoras, aquelas que vão desmanchar, né? Decompositoras de restos de organismos mortos, ok? Juntamente com os fungos, certo? Outro reino também, o reino dos fungos. Essas bactérias desempenham um papel fundamental na natureza. Qual é o papel dessas bactérias decompositoras, que também tem o auxílio dos fungos? O papel fundamental é decompor os resíduos de seres vivos, devolvendo ao solo os nutrientes importantes ao crescimento das plantas. Então, o papel fundamental dessas bactérias decompositoras é exatamente isso: desmanchar os resíduos, os restos de seres vivos, para que o solo possa aproveitá-los, seus nutrientes, e as plantas retirar do solo esses nutrientes. Em apenas 1 grama de solo podem ser encontrados 2,5 bilhões de bactérias. Além disso, há uma grande variedade, né, algumas variedades de bactérias que também vivem no solo e que são capazes de transformar o gás nitrogênio do ar em adubo para as plantas, certo? Ao fazer isso, aumentam e muito a fertilidade do solo. Essas bactérias são chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas retiram o nitrogênio do ar e fixam no solo, que torna parte do adubo para as plantas, ok? Frequentemente vive associada à raiz das plantas fabáceas, são as chamadas leguminosas, como por exemplo feijão e soja,
certo? Eles auxiliam na fertilização do solo, como adubo, pegando o nitrogênio do ar e integrando com a terra, ok? É o que nós temos aí na página 63. Na 64, 4. Há bactérias que causam doenças, do mesmo jeito que a gente vimos os protozoários. As bactérias exibem muitas adaptações diferentes que lhe permitem viver em condições muito variadas. Uma notável adaptação de certas bactérias é a capacidade de viver em associação com outros organismos. Algumas são encontradas, por exemplo, em nossa pele, em nossa boca e no nosso intestino, e normalmente não nos causam mal, certo? Então nós vivemos associado com muitas bactérias. O nosso corpo tem na pele, tem na boca, no intestino, certo? Então elas vivem em conformidade com o nosso organismo, não nos prejudicam e tem tudo o que precisam para sobreviver, ok? Outras bactérias, porém, são capazes de provocar doenças no ser humano ou em outros animais. Entre as doenças humanas causadas por bactérias merecem destaque. Então, você tem aqui como exemplo de doenças causadas por bactérias o tétano, coqueluche, tuberculose, leptospirose, hanseníase, tifo, pneumonia bacteriana, meningite bacteriana, cólera, botulismo. Então são vários exemplos aí de doenças causadas por bactérias que não vivem, certo? Em conformidade com o organismo. Elas prejudicam o organismo, ok? Reprodução das bactérias. Assim como os protozoários, que vimos na aula passada, as bactérias podem se reproduzir por divisão binária. Uma bactéria duplica todo o seu material e a divisão dela criando duas bactérias idênticas, ok? Nesse processo, a célula de uma bactéria vai crescendo até o momento em que se divide em duas, com as mesmas características da original. Encontrando condições apropriadas de temperatura e alimento, uma célula pode crescer e originar duas novas células em cerca de 20 ou 30 minutos. Ou seja, tendo as condições necessárias, a cada 20 e 30 minutos uma bactéria se torna duas, ok? Depois de igual período, cada uma dessas cresce e se divide em mais duas, e assim por diante. Como você percebe, em pouco tempo uma única bactéria consegue dar origem a um verdadeiro batalhão. E aí nós temos aqui alguns exemplos, né, algumas imagens, né, de bactérias em forma de bastonetes, certo? Nós temos aqui formando aquele cacho das esferas, ok? Então você tem aí imagens coloridas artificialmente, certo? Só para dar ideia de como seriam as formas dessas bactérias, ok? Então esse aí foi o nosso conteúdo bem simples e prático. Vamos então para a nossa atividade. Na atividade você tem, primeira, de acordo com o que foi apresentado no conteúdo, o que são as bactérias? Dá a definição de bactéria. 2. Como é chamado o domínio, o reino em que os cientistas incluem as bactérias? A terceira é associar corretamente. A forma, então associar uma coluna com a outra e de cima para baixo indicar a sequência correta, ok? Com o nome dado a essa forma. Então nós temos a forma na esquerda e o nome dado científico na direita. Então você vai associar o bastonete, qual é o nome dele científico aqui, e vai colocar o a vírgula, qual é o nome científico aqui, e vai colocar o B e assim por diante, ok? Associação de uma coluna da esquerda com a da direita. 4. A maioria das bactérias é heterotrófica, então afirmou, ponto. O que isso significa? Ok? Então isso quer dizer o que? Beleza? Juntamente com os fungos, as bactérias decompositoras desempenham um papel fundamental na natureza. Descreva que papel é esse. Então nós falamos aqui que as bactérias decompositoras
e também tem os seus companheiros fungos, certo? Juntos ele tem um papel fundamental na natureza. Então você vai descrever, vai relatar que papel é esse. Sexta, explica a importância das bactérias fixadoras de nitrogênio para o solo e as plantas. Então nós temos aí aquelas bactérias conhecidas como fixadores de nitrogênio. Você vai descrever qual a importância dela para o solo e para as plantas. E 7, cite os nomes de 4 doenças humanas causadas por bactérias. Dá 4 exemplos. Ok? Então esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa aí o seu joinha, certo? Se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives, ok? Temos também um outro canal de acompanhamento, que é o nosso site Educação na Web, onde você fica informado de todas as atividades, notas, avaliações e tudo mais, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.